super legais os seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência à criação da nossa agenda de atividades utilizando o VBA. Essa já é a quarta aula da nossa sequência. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo, que lá eu vou deixar o link para que você possa assistir nas suas outras aulas e acompanhar aqui com a gente esse projeto, sem problema nenhum, sem dificuldades. Não se preocupe se você tiver problemas, dificuldades, é só entrar em contato com a gente que não tem problema nenhum. A gente vai fazer o possível para te ajudar da melhor forma que a gente puder. Você pode entrar em contato aqui pelos comentários do vídeo ou na descrição você vai encontrar também nossas redes sociais e também o WhatsApp para você poder falar com a gente. Bom, nessa aula nós vamos tratar do preenchimento dos dados, né, para que a gente possa cadastrar realmente uma atividade no nosso sistema e ela ficar salva para a gente, ok? Então, bora lá para o Excel para que a gente possa começar esse projetinho de hoje. Bom, galera, então esse daqui é o nosso sisteminha, né? Ele começou aqui só com um calendário que veio lá do nosso outro projeto, né? Então, na aula 1 eu explico certinho como é que eu estou transformando isso daqui nesse sistema. E de lá para cá a gente já fez algumas coisas aqui, né? Então a gente tem aqui o nosso calendário, aqui embaixo a gente tem o quadro que a gente vai utilizar hoje, né? Que é o quadro da atividade em si, que já tem aqui todos os controles com essas entradas e saídas aqui de texto padrão, que eu gosto bastante de utilizar, quase todo o meu projeto tem isso, né? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa estratégia aqui que a gente usa de texto padrão, né? Eu sei que tem outras pessoas que usam estratégias diferentes. Isso é uma questão de preferência, né? De estilo de programação, de como o programador gosta de fazer isso, né? Mas deixa aqui, eu quero saber a sua opinião com relação a essa estratégia aqui que a gente usa. Na minha opinião, fica bem agradável, fica interessante, bastante intuitivo aí para o usuário. Mas deixa aqui que eu quero ver o que vocês pensam a respeito. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai preencher esses dados, verificar se todos os campos foram preenchidos, todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos, quando a gente fizer o clique aqui no salvar atividade, e salvar isso daqui lá na nossa base de dados, que vai ser essa planilhinha aqui de atividades que a gente já deixou prontinha para receber esses dados, ali da coluna A até a coluna I da nossa planilha, tá? Além disso, a gente tem aqui também esse campo de data, né? Esse campo de data aqui, a gente vai fazer algumas alterações nele. Começando pelo fato de que ele está aceitando que você escreva texto ali dentro, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro tipo de preenchimento. Vamos usar um controle de preenchimento para que a pessoa só possa realmente preencher com datas esse campo, tá? Além disso, nosso calendário, nossa agenda, né, ela também tem um campo de filtros que a gente vai usar um pouco mais para o final do nosso projeto, que vai permitir justamente que a gente possa filtrar aqui nossas atividades com diversas estratégias diferentes, dando bastante flexibilidade para o trabalho. E aqui a gente tem uma list view, que é o que vai fazer, né, com que você faça esse preenchimento, que você consiga visualizar com um dinamismo e profissionalismo bem legal, porque a List View ela permite que você faça muitas coisas bacanas, inclusive que você coloque ícones ali dentro da sua lista, que fica super legal. Bom, então para a gente começar, a gente vai começar trabalhando aqui com esse botão, essa caixinha aqui de prazo, ok? Eu vou fechar aqui o meu formulário, isso vai me trazer aqui de volta para o VBA. Aqui no User Form eu vou clicar na caixinha de prazo com o botão, vou clicar aqui no botão F4, tá? Lembrando, se você está no notebook, pode ser que você precise usar o Fn, F4 por conta da segunda função. Vou vir aqui nas propriedades dele, né? E clicar em categorizado, fica mais fácil para trabalhar, né, pelo menos na minha opinião. A gente vai vir aqui na propriedade Max Length, tá? Você vai perceber que o meu aqui está 10, ok? Então coloca 10 também no seu, provavelmente vai estar como 0, tá? Eu já tinha mudado isso daqui antes, então só chamando a atenção, né? Então max length vai ser 10. Por quê? Max length é o número de caracteres que você consegue colocar dentro da caixa. 10 é o máximo de caracteres que a gente vai permitir que a pessoa escreva, justamente porque ela vai usar 2 caracteres por dia, 2 caracteres por mês, 4 caracteres por ano, que são 8 caracteres
no total, mais 2, que são as barras que separam os dias dos meses e os meses dos anos. Ok? Perfeito. Depois que a gente faz isso, agora a gente vai dar 2 cliques nessa caixinha para a gente começar a colocar códigos nela. Aqui a gente já tem o evento Enter dessa caixinha, o evento Exit, que a gente vai mudar um pouquinho ele daqui a pouco, e também o evento Keydown. Né? Agora eu vou incluir o evento KeyPress, ok? Então eu incluí o evento KeyPress e aqui eu vou fazer praticamente duas mecânicas, tá? Mas para que isso possa funcionar, eu vou criar duas variáveis novas aqui. Então eu vou definir dim as msforms.textbox. Então, essa textbox vai ser justamente a TB prazo, que eu vou definir ela, setar ela daqui a pouco. Dim CSW. Servir para descobrir quantos caracteres eu já tenho preenchidos dentro da minha textbox. E agora eu vou fazer set tb igual a mi.contours, abre parênteses, aspas, tb underline prazo, que é a nossa caixinha. Fecho aspas, fecho parênteses. Ótimo. Agora eu vou fazer o primeiro das minhas atividades, que é eu vou impedir que a pessoa faça qualquer preenchimento que não seja número. Tá? Então eu vou desligar o teclado para qualquer texto, letra, coisa do tipo. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou fazer um if. If kiosk. Kiosk é o código que a pessoa teclou. Né? Então é o código do símbolo que a pessoa teclou. Ok? É menor do que 48, que é o representa o número 0, or kiosk é maior do que 57, que representa o número 9, then kiosk igual a 0. 0 serve para desligar o kiosk. Tá? Então, toda vez que a pessoa apertar qualquer tecla agora que não seja um número, ele vai não fazer nada, né? Ele vai desligar o teclado. Vamos ver isso acontecendo. Então, rodei, selecionei aqui a caixinha, apertei letras, ele não escreve, se eu apertar números, ele escreve. Okay? Ótimo. Vou voltar lá para o VBA. Fechei, voltei lá para o código da caixinha. Bom, então eu vou continuar meu código utilizando aqui ainda o evento KeyPress, tá? Com isso, com esse if que a gente fez aqui, né, a gente já desligou todos os caracteres que não são interessantes para a gente, mas tem uma questão com a data. Cada caractere que eu preencho da data, ela tem sua própria regra. Por exemplo, o primeiro dia que representa ali, o primeiro dígito, né, que representa o dia, ele não pode ser maior do que 3. Por quê? Existe número que começa, data que começa com 0, com 1, com 2, com 3, até o dia 31, mas não existe, por exemplo, no dia 40 alguma coisa. Por isso não pode ser maior do que 3. Agora, no segundo dígito, a regra já é diferente. Existe dias que vão até 9, né, usando o segundo dígito como 9, mas não pode existir caso a pessoa tenha começado com 3, porque não existe dia 32, 33, 34. Então, nesse caso, não pode ser maior que 1. Então, isso mostra pra gente que cada caractere dentro da data tem um controle diferente, para que a gente faça a pessoa já preencher a data com uma cara bem certinha. Aí fica super legal isso no controle. Então, como é que eu vou controlar, como é que eu vou criar, né, essas regras mais dinâmicas, digamos assim? Né? Para isso, eu vou fazer o seguinte, olha. O if tb, então, com a tb em foco, e end with. Aqui dentro, tá? Peço desculpas, eu tô meio ruim hoje, né? Acredito que a gripe me pegou aqui de novo, então eu tô a minha gravação eu sei que não tá ficando das melhores, a minha voz não tá das melhores, mas é porque eu tô um pouquinho doente, tá, galera? Então peço desculpas aí para vocês. O que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou definir o valor da minha variável c. C vai ser igual a ponto .textLength. Então eu vou guardar na variável c o número de caracteres que eu tenho dentro ali da minha caixa de texto. E agora vou utilizar um select case c para deixar aqui um end select. Isso aqui vai fazer para a gente essa estratégia de
uma regra dinâmica, tá? Então, se o C for zero, eu vou fazer uma coisa. Se o C for 1, eu vou fazer outra coisa. Se o C for 2, e assim por diante. Então é desse jeito que ele vai fazer várias regras diferentes para a gente poder trabalhar. E para facilitar a nossa vida, eu vou deixar aqui uma colinha para a gente. Então, nossa data é composta por 2 dígitos por dia, uma barra, 2 dígitos por mês, outra barra, 4 dígitos por ano. Então, como que a gente vai estruturar isso? No primeiro dígito, eu vou fazer isso aqui, olha. Case is igual a zero. E aqui eu vou preencher a regra desse primeiro dígito. Tá? Então começa sempre pelo zero, tá? Sempre vai ser um a menos do que o dígito, porque é o quantos caracteres já existem na caixa, ok? Então o zero vai fazer o nosso primeiro dígito ali, e nesse caso ele só não pode ser maior do que 3, tá? Então if que ASCII, usando a mesma estratégia que a gente usou ali em cima, maior do que 51, 51 é o 3, tá? 48 é o 0, 49 é o 1, 40 50 é o 2, 51 é o 3. Então, se ele for maior que 51, then que ASCII é igual a zero. Então, desliga. Esse primeiro é bem simples, é só isso. Tá? Então, toda vez que for maior que 3, não escreve nada. Agora a gente vai para o segundo dígito. Né? Então, case is igual a 1, seria o segundo dígito. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Ele não pode ser maior do que 1 se o dígito que já existe na minha text box é igual a 3. Então, if ponto valor é igual a 3, and, ou seja, e, ao mesmo tempo, né, que ASCII é maior do que 49, que é o 1, then que ASCII igual a 0. Esse que ASCII igual a 0 a gente usa com muita frequência para fazer e desligar esse teclado, tá? Então, toda vez que a pessoa já escreveu 3 no primeiro caractere e agora ela está tentando colocar um número maior do que 1, ele não vai deixar. Uma coisa que confunde as pessoas com o select case é que cada caso ele está rodando numa rodada diferente desse código. Então, por exemplo, a primeira vez que a pessoa digitar alguma coisa, ele vai rodar só o case 0. O case 1 e todos os outros que a gente vai fazer não vão rodar, porque ele é como se fosse um if que não foi acionado. Tá? Aí depois, quando a pessoa digitar o segundo dígito, ele vai pular o case 0 e vai vir direto no case 1 e não vai rodar os outros. Tá? Então, por isso que a gente vai fazendo ele desse jeito. Cada case que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma rodada diferente aqui do código, uma vez que o código executa diferente, ok? Vou para o próximo, case is igual a 2. E nesse caso, então, agora eu não considero aqui a barra, porque a barra não é digitada, tá? Então eu estou considerando que a pessoa está no primeiro dígito do mês. E o primeiro dígito do mês, ele só não pode ser maior do que 1, né? Então, if ASCII maior do que 49, que é o 1, then aqui eu vou vir para baixo, que ASCII é igual a 0, else. Então, se não for maior que 1, eu tenho que colocar essa barra aqui. Por isso, ponto valor é igual a ponto valor e comercial, aspas, barra, para escrever aquela barra antes dele fazer o preenchimento. If. Depois, eu tenho agora o case is 3. Né? Is igual a 3. Por que vai aparecer o 3? Né? Como que já teria 3 dígitos ali dentro? Imagina que a pessoa digitou o mês, apagou. Então ele está com 3 dígitos ali. Então ele continua sendo o primeiro dígito do mês, ok? Por isso, aqui eu vou fazer o seguinte, né? If que ASCII maior que 49, mesma regra anterior, then que ASCII igual a 0, porque agora já tem a barra, não precisa escrever a barra novamente, né? Ótimo. Agora, que ASCII é case is igual a 4, né?
No caso de C4, quer dizer que eu estou no segundo dígito do mês. E o segundo dígito do mês, ele depende do dígito anterior. Por quê? Se o dígito anterior for 1, então ele só pode vir até 2, porque a gente só tem 12 meses no ano. Então, if right, para pegar o último dígito, de ponto valor, vírgula 1, né? Então, se o último dígito aqui, esse right, ponto valor 1, ele vai pegar esse último dígito que a pessoa digitou na rodada anterior, tá? Então, ele vai pegar isso daqui, esse N. Se isso daqui for igual a 1, quer dizer que and, ao mesmo tempo que ASCII maior do que 2, que é o 50, then que ASCII igual a 0. Também não vai preencher nada. Depois eu vou fazer case is igual a 5. Case is igual a 5 quer dizer que ele já terminou o mês e vai digitar o primeiro dígito do ano, ok? E nesse caso aqui é fácil. Ponto valor é igual a ponto valor exponencial, aspas, barra, aspas, para colocar barra aqui entre mês e ano, ok? Posso apagar isso daqui porque nosso select case está pronto. Tá? Eu não preciso fazer ali o do ano. Na verdade, eu não gosto de fazer ali a parte do ano. Tem gente que eu sei que até controla para não ser um ano maior do que 2000, alguma coisa. Eu não me preocupo muito com isso aqui, tá? Então, com esse select case, você já vai ter uma estratégia bem legal aí de trabalho. Vamos rodar para a gente entender esse select funcionando agora, tá? Vou clicar aqui no rodar, vou clicar lá no prazo, aqui. Então, eu não posso escrever uma letra de tempo, lembrando, né? E aí, se eu tentar digitar primeiro dígito, 9 não vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, foi. Se digitei 3, eu não consigo fazer 32, mas eu consigo fazer 31. E se eu digitei 2, agora eu posso fazer 29. Então, percebe que mudou a regra, ele mudou já o comportamento. Vou deixar aqui 31. Aí depois o 1, eu vou tentar digitar 3, não deixa, 2, não deixa, 1, ele deixou. Se estou com 1 ali, vou tentar digitar 13, não deixou, 12, deixou. Se eu tivesse 0, 9, aí ele permite. Então ele vai funcionar perfeitamente aqui, qualquer vez que eu quiser. Se eu digitar 2, ele já vai terminar ali o meu período, ok? Agora a gente tem alguns probleminhas aqui adicionais que a gente precisa consertar, né? Precisa controlar, mas o preenchimento já está certinho. Qual que é o primeiro problema? Ele permite esse preenchimento aqui, olha, 23. Então, 2 de fevereiro de 31 de fevereiro de 2023. Poxa, essa data não existe, então ele não deve permitir isso. E tem uma outra situação que é a seguinte também, ele permite isso daqui, né? Esse preenchimento incompleto, né? Então, 31 de fevereiro de 20, isso não faz sentido, né? Uma outra questão que eu quero mudar também é o seguinte, eu, pelo menos, quando eu estou fazendo preenchimento de data, eu sou preguiçoso, eu escrevo o dia e mês, e eu não quero escrever o ano se o ano for o ano atual. Então, o que a gente vai fazer? Quando a pessoa der tab e ele estiver nessa configuração aqui, ele vai completar com o ano atual, tudo bem? Bora lá para o Excel, para o VBA, para a gente fazer essas mudanças. Então, vou voltar aqui para a caixinha novamente. E agora eu vou trabalhar aqui no evento exit, tá? Essas mudanças vão acontecer aqui no evento exit. E aqui, o que eu vou fazer, né? Eu já tenho um código que está fazendo aqui um foco, né, na DB prazo também. E ele trabalha, né, com o ponto valor, verificando se ele está vazio e fazendo aqui o preenchimento para retornar o texto padrão, lá, que são os nossos TPs. Depois desse for color, eu vou colocar um else. Okay? Com esse else aqui, eu vou fazer dois controles. Tá? O primeiro controle vai ser aquele controle lá do preguiçoso. Né? Então, para que quando o text length for igual a 5, né? Então, if text length igual a 5, then ponto valor vai ser igual a ponto valor comercial barra
Inicial year, parênteses, date, fecha parênteses. Isso daqui vai fazer com que ele complete usando ali essa data, né? esse ano da data atual. Então, se eu rodar ele dessa forma, vou vir aqui, vou escrever 13/6, vou sair e ele vai completar com o ano 2023 aqui. Tá? Ótimo. Agora eu vou voltar lá para ele. Agora eu vou controlar aquela data que não existe, por exemplo, 31 de fevereiro ou coisa do tipo. Então, if, né, ponto valor é diferente de TP valor, porque eu não posso gerar o problema caso TP prazo, né? Caso ele esteja no texto padrão. Tá? Então, se ela for diferente do texto padrão, and, né, ou seja, ao mesmo tempo, is date, parênteses, ponto valor é igual a false, tá? E aí eu vou tratar isso aqui em div. E esse isDate, ele verifica se essa data, se esse valor aqui pode ser entendido ou não como uma data, tá? Então, esse isDate ele vai pegar 31 de fevereiro, aquela data que eu terminei incompleta lá no ano, por exemplo, alguma coisa do tipo. Também existe a possibilidade da pessoa fazer, por exemplo, o dia zero. Eu não impedi essa situação lá. Ou o mês zero, ou o ano zero. Né? Eu não impedi isso. Então, isso daqui vai controlar todas essas questões para a gente já, sem precisar fazer código um por um. O que daria um trabalho bem maior. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer caso ele esteja em uma situação de problema? Vou dar uma mensagem de erro na tela para a pessoa. Então, message box. Por favor, informar uma data válida. Ponto, aspas, vírgula, VB critical, porque isso aqui é um erro, vírgula, aspas, para a gente colocar o título, entrada inválida. Fecho aspas. Depois disso, eu vou resetar a minha caixa, para que não fique a informação errada ali. Então, ponto valor vai ser igual a TP caso, ponto for color vai ser igual a MD cor ponto cinza. Aí, dessa forma, ele não vai mais permitir esse preenchimento errado. Vamos testar. Então, salvei, vim para cá testar. Lembrando, eu sempre vou testando tudo aos pouquinhos para garantir que eu não tenha problema, tá? Se você escrever um código muito grande e for testar depois de uma vez só, você vai ter muito mais trabalho. Então, se eu colocar 31 de fevereiro de 2023 e sair, ele vai dizer, olha, favor informar uma data válida, né? Entrada inválida, o erro aqui que é o VB critical que a gente colocou lá na caixa de texto, ok, e vai voltar ali para prazo. Se eu sair com uma data válida, a data de hoje, por exemplo, ele vai me permitir preencher tranquilamente. Então isso aqui já completa aí essa questão do prazo para gente, tá? Com isso essa caixinha fica pronta com uma mecânica bem profissional. Agora eu vou começar a trabalhar aqui com o botão salvar, né? Nesse botão, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se os campos obrigatórios estão preenchidos. Quem são os campos obrigatórios? Esses quatro aqui de cima: descrição, responsável, prazo e categoria. Observações não é obrigatório, tá? Então, essa é a minha estratégia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Aqui, eu vou usar a seguinte estratégia. Vou colocar um asterisco do lado de cada uma dessas caixinhas, que só vai aparecer caso ela tenha ficado vazia. Para fazer isso, eu vou dar um espaço aqui. Então, eu selecionei, usei o Ctrl aqui no meu teclado para poder selecionar os quatro controles e eu vou diminuir um ponto aqui de cada um deles. Tá? E aí, com isso, vai dar espaço para que eu possa colocar esse asterisco ali dentro. Vou vir aqui na caixinha de ferramentas, vou vir aqui em rótulo, colocar um label e vou clicar aqui no meio. Depois, eu vou selecionar esse meu label, vou vir aqui no F4, na propriedade dele, vou trocar o nome, vai ser LB_V1, então vai ser label V de vazio, e o caption dele eu vou trocar para asterisco, ok? E agora eu vou diminuir aqui, deixar ele menorzinho, né, mais estreito, e vou colocar ele logo do lado da caixinha. Vai ficar um negócio mais ou menos assim. Ó. Posso fechar isso aqui que eu não vou mais usar, e aí já vai ficar bem legal. Vou selecionar ele, Ctrl C,
Vou colar um segundo na caixinha de baixo, um terceiro na caixinha aqui do prazo, um quarto aqui na caixinha da categoria. Agora eu vou trocar o nome de todos esses asteriscos aqui. Então o segundo vai ser o LB line V2 e eu vou copiar esse começo aqui porque ele é padronizado. E vou copiar aqui para os outros, LBV3 e o LBV4. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar aqui o initialize do formulário. Então eu vou clicar aqui numa parte em branco, né, que não tem nada, para vir aqui no user form initialize, tá? Senão é só descer até ele. Vou vir aqui, olha, nesse with me que eu tenho, eu já tenho um LB título aqui. Eu vou colocar as outras labels aqui pertinho. Então, ponto LB V1 vai ser igual ponto valor ponto visible, desculpa, vai ser igual a false, porque eu quero que ela fique sempre escondida. E LB V1 ponto for color vai ser igual md cor ponto vermelho, que a gente já tinha criado lá atrás. Essa cor ela já existe, como o azul que a gente está usando aqui várias vezes. Tá? Fazer a mesma coisa, exatamente o mesmo código para os outros botões, para as outras labels. Então, eu vou selecionar isso daqui, copiei e vou colar aqui para ter 4 LBVs aqui, né? Então, o LBV1 já está feito, agora eu vou trocar o nome aqui, LBV2, porque é a mesma coisa, e LBV3, tá? Agora LBV4. Isso aqui vai fazer com que todas as 4 caixas fiquem com texto vermelho e invisíveis. Perfeito. Agora a gente vai lá no código do botão, tá? Então ela já está aqui, já está na condição que eu preciso. Vou vir aqui no botão salvar, evento clique. E aí aqui eu vou criar algumas variáveis, tá? Eu vou criando as variáveis conforme a gente vai usando. A primeira etapa que a gente vai fazer vai ser o controle de preenchimento desses campos obrigatórios, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou definir dim lb as msformats.label. Né? Então, que é justamente aquelas 4 etiquetas. Tá? Vou usar esse lb para falar daquelas 4 etiquetas. Vou ter também um dim c, um contador, as double. Tá? Isso aqui serve para ajudar a gente a zerar aquelas etiquetas. Depois, eu também vou precisar aqui de um dim v de vazio, as variant. Agora eu vou fazer o seguinte, o if me with. Dentro desse with me, eu vou fazer vou zerar todas as minhas labels, tá? Então eu vou fazer o seguinte, for c, isso aqui funciona e não interessa quantos controles você quer trabalhar, tá? Igual a 1, to até 4. Então, tem 4 labels, eu estou colocando de 1 até 4. Se tivesse 20 labels, eu ia colocar de 1 até 20. Aqui eu vou colocar um next. Eu vou fazer o laço aí do for. Eu vou fazer o seguinte, olha, seta o meu LB igual a ponto controls, abre lá o parênteses, aspas. Lembra que a gente colocou lá, né, LB underline V como nome, e depois tinha um número. Isso foi uma estratégia para a gente poder fazer isso aqui, olha. LBV e comercial C, que é o meu contador. Então, quando o contador for 1, ele vai fazer o LBV1. Quando o contador for 4, ele vai fazer o LBV4. Né? Então, vai passando por todos eles. Eu vou falar aqui, LB.visible é igual a false. Tá? Então, ele vai apagar o LB. Por que eu apago se eu já apaguei todos eles lá embaixo? Porque aqui existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa clicar uma vez e ter 2 campos vazios. Descrição e categoria, por exemplo. Então vai aparecer 2 asteriscos. Aí a pessoa preencheu a descrição, mas ainda não preencheu a categoria. Então vai continuar dando erro. Nessa situação, ele deveria sumir o asterisco da descrição. Se eu não colocar isso daqui, esse asterisco não vai sumir. Tá? Então ele tem sempre que ser
apagado, né, escondido, para depois ser exibido novamente conforme necessidade. Tá? Então esse for aqui é o que esconde esses labels para a gente. Agora a gente vai fazer com que eles apareçam de acordo com a necessidade. Para isso eu vou perguntar if ponto tb descrição, que é o primeiro label, né? Ponto valor igual a tp descrical. Se você não lembra o que é esse TP aqui, são os textos padrão que a gente definiu aqui no começo. Olha, eu vou usar TP descrical, o categoria, responsável e o prazo, ok? Se ele for igual, quer dizer que ele ficou vazio. Então, then, aqui embaixo, ponto lb v1 ponto visible vai ser igual a true. Então, eu vou ligar esse asterisco mostrando que essa caixa ficou vazia, ela é obrigatória. E v, que é a nossa variável, igual a true. Bem, em diff, ele vai fazer a mesma coisa para as outras 3 caixinhas. Então, depois dessa daqui, eu tenho a caixinha do responsável. Então, if.cbnome, ponto valor é igual a tp responsável, ponto lb v2 ponto visible é igual a true, v é igual a true. If. Mesma coisa para a próxima caixa, que é o prazo agora. if.tb underline prazo, ponto valor igual a tp prazo, ponto lb v3, ponto valor igual a true, ponto v igual a true também. Percebe que todos eles eu estou colocando true nessa variável v, tá? Em diff, isso aqui vai verificar para a gente se teve ou não algum texto vazio, ok? E por último, if.cb categoria, ponto valor é igual a tp categoria, lb v4 ponto visible é igual a true e v é igual a true. Em diff, acabei de perceber que eu fiz um erro de digitação aqui no 3, tá? Eu coloquei valor quando é visible. Pronto. Então, tem que sempre ficar atento, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Feito isso, agora eu vou fazer um outro if. If v igual a true, then true vazio. Vazio é uma etiqueta que eu vou criar aqui agora. Vou colocar um exit sub e vazio 2 pontos. É a minha etiqueta. Então, se essa variável v foi vazia, quer dizer que ele passou por um daqueles ifs. Então, ele vai jogar você aqui para essa etiqueta vazio. E aqui eu vou colocar um message box, aspas, por favor, preencher todos os campos obrigatórios, abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, fecha aspas. Vírgula VB critical, isso também é um erro, vírgula título, né? Então, aspas, cadastro de atividade. Fecha aspas. Pronto, então isso aqui vai fazer o preenchimento aqui pra gente. Tá? Depois disso, né, antes desse exit sub aqui, eu vou fazer o preenchimento das informações aqui no próprio Excel. Vou fechar aqui essas propriedades e para a gente poder entender como que isso aqui vai ser preenchido. Primeiro passo agora é definir em qual linha ele tem que escrever. Tá? Para isso, eu vou vir aqui no começo do código. Depois do dim C, eu vou fazer um dim L, que vai controlar essa linha double. E no final eu vou descobrir qual é a linha onde eu tenho a primeira célula vazia. Para isso eu vou usar L, vai ser igual a, ou até melhor, if WA, WA para quem não lembra é uma variável que a gente já criou,
já criou, que se refere a essa planilha aqui de atividades, tá? Então a gente criou ela em uma aula anterior, acho que na aula 3 do vídeo, aula 2, tá? E o que a gente vai fazer aqui dentro da CWA? L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, seleciona a coluna A inteira, né? Mesma coisa de vir aqui e clicar. Ponto find, abre parênteses, o que é esse ponto find? Estou lá clicado aqui na coluna inteira, Ctrl L, é isso, selecionar isso daqui. Aí o what que a gente vai preencher é esse localizar, que vai ficar vazio. Depois a gente vai fazer o look in, que é esse examinar, vou trocar para valores e vou mandar ele clicar aqui no coincidir com o conteúdo inteiro, tá? Então o que ele vai fazer? What, pontos igual, abre e fecha aspas para deixar aquela pesquisa vazia, vírgula, in, dois pontos igual, xl values, vai colocar aqui valores lá na examinar, vírgula, look at, dois pontos igual, xl row, que é inteiro, fechei parênteses. Quando eu fechar parênteses, ele vai mandar procurar isso, identificando aqui a linha 2 como primeira linha vazia. Então, eu vou pegar esse número da linha para salvar aqui nessa variável L. Então, ponto raw. Com isso, ele vai salvar essa informação aqui para a gente, que acaba sendo super importante. Feito isso, agora eu já posso escrever as informações dos meus controles dentro ali do meu Excel. Primeiro passo são as atividades. Eu sei que o item, né? Esse item serve como um código que vai ajudar a gente em muitas situações aqui no nosso trabalho. Sei que às vezes o pessoal gosta de fazer o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão comercial L, né? Então, ponto valor, o valor dessa célula vai ser igual ao valor da coluna A, né? Então, L menos 1. Isso daqui dá problema depois, porque existe a possibilidade de você ficar com o número repetido. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer worksheet function ponto max, ou seja, a fórmula do Excel máximo, ponto range, cifrão A, cifrão A, máximo da coluna A inteira, e aí eu vou fazer mais um. Isso daqui vai fazer com que ele some. Pegue o máximo que já existe e coloque mais um, escrevendo o número de 1 até o infinito ali pra gente. Depois eu vou fazer o preenchimento das outras colunas. Ponto range, cifrão B, cifrão L, ponto valor vai ser igual a ponto mi ponto descrição ponto valor. Ponto range, cifrão C, inicial L ponto valor vai ser igual a mi ponto cd categoria ponto valor ponto range, cifrão D, cifrão E comercial ponto valor, D é a data de preenchimento, né, a data de criação, então vai ser igual a date, ponto range, cifrão E, cifrão E comercial L ponto valor, vai ser igual ao responsável, que é ponto I, ponto cdname, cdnome, né, ponto valor, F, ponto range, cifrão F, cifrão E comercial L é o prazo, então ponto valor vai ser igual. E no prazo tem uma questão, ele é um cdate, converte para data o valor de i ponto prazo, tv prazo, valor. Por que tem que fazer isso? Porque ele é um texto lá na caixa de texto, né? Então aqui ele vai transformar esse texto que a gente já configurou no formato de data, para que ele escreva realmente a data e não o texto, para poder fazer conta com isso e tudo mais. Aí ponto range. Conclusão, a gente não vai preencher agora, a gente vai tratar da conclusão mais para frente, o status também. Então eu vou direto para a coluna H, que é a coluna de observações. Tá? Então cifrão I, coluna I, né? Cifrão, aspas, comercial L ponto valor vai ser igual a mi pd ps ponto valor, por causa das observações que a gente preencher. Então, isso daqui já vai fazer o preenchimento completo da nossa caixinha. Eu vou rodar. Deixar ele aqui
do lado, né? Então, se eu clicar na caixinha com nada preenchido, ele vai aparecer, por favor, preencher todos os campos obrigatórios, o asterisco ali, todos os 4 asteriscos. Se eu preencher agora alguma coisa na descrição, como por exemplo, atividade teste, e salvar, ele vai mostrar todos os 3 pontos de exclamação ali, né? Mas não vai aparecer mais o da descrição da atividade. E com isso, ainda permitindo o erro, mantendo o erro, né? Agora eu vou colocar aqui o responsável, caso, vou deixar como hoje, e aqui a categoria, que por enquanto tanto responsável quanto categoria está aceitando qualquer coisa. Vou deixar aqui também uma observação. Vou clicar lá em salvar e ele já vai fazer aqui o preenchimento para a gente. Se eu fizer um salvar novo, ele vai preenchendo sempre para baixo, ali, por conta daquela pesquisa que a gente fez, salvando todas as atividades que a gente quiser aqui na nossa base. E depois, essa base, isso na nossa próxima aula, vai ser apresentada aqui no nosso List View. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like, já se inscreve no canal para não perder todos os terças e quintas às 11h30 da manhã. A gente tem vídeo novo. Tá bom? Até a próxima.